Oi, gente. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu conheci uma pessoa, mostrou, explicou quem era o Senhor Jesus, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E daí eu passei a conhecer, passei a conviver no dia a dia, sabendo que ele é uma pessoa real, sabendo que ele existe, sabendo que quem é Deus. E quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu me acheguei mais a Deus. Eu passei a depender mais de Deus, a viver junto a Ele, procurando, querendo conhecê-lo mais. Então, quando eu cresci mais, né? Então estudei, me dediquei a estudar a Bíblia, a conhecê-lo mais e mais. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, mais eu sinto vontade de conhecê-lo, de saber mais quem é ele. Então, quando eu abri esse canal, é um canal recente, eu senti o desejo de que as pessoas conhecessem a minha história em relação a Deus, o meu convívio com Deus, como que Deus tem se manifestado, tem se feito presente, se mostrado na minha vida. E daí eu entendo que Ele quer que as pessoas saibam, né? Que Ele, aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. Ele continua vivo. E as pessoas se esquecem disso, né? Então, eu percebo que às vezes ele escolhe algumas pessoas para que essas pessoas passem a vê-lo de, de alguma forma di, diferente, né? E ter a coragem de poder falar publicamente quem é ele, né? Então, eu vou ler um trecho aqui da Bíblia, porque, primeiro, para mim, representa muito do que eu quero falar hoje. Aí diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse texto está no Salmo 103, eu li o capítulo 113. Então, e uma das coisas que eu quero falar exaltando este Deus que eu acabei de ler, né, de exaltá-lo, de fazê-lo conhecido, eu quero eu quero falar um milagre de que aconteceu comigo um tempo atrás. E, então, eu tenho vários milagres, né? Então, eu vou começar a contar, e esse vai ser o primeiro deles, porque eu quero registrar isso, porque eu sei que foi a mão dele, eu sei que ele tem sido, tem permitido que coisas na minha vida aconteçam para que as pessoas saibam quem é ele. Então, algum tempo atrás, eu estava em outra cidade, longe da casa da minha família no geral. Eu estava sozinha morando numa cidade a trabalho, e daí eu não tinha uma renda muito certinha, assim, todo mês vou ganhar X. Não, era meio incerta aquela renda mensal. Então, eu chegava, pagava minhas principais contas, aluguel, água, luz, coisas que eu tinha que pagar mesmo, e deixava sempre a alimentação por último, né? Porque eu digo, eu vou me adequar ao resto que sobrar, né? Então,
mas geralmente o que sobrava era bem pouco, né? Então, e eu sempre vivi assim pela fé. Fé, para mim, é acreditar que Deus existe e que Ele vai cuidar de mim da forma que Ele desejar, que Ele quiser, mas Ele vai me dar na proporção certa, nem para mais, nem para menos. E essa proporção vai ser para que eu dependa dele, eu é, acredite que Ele vai suprir. Então, se eu tenho tudo na mão, se eu tenho todo dinheiro suficiente para ficar comprando tudo o que eu quero, então eu vou buscar Deus por quê? Geralmente o ser humano, por natureza, ele, ele se sente autossuficiente, ele se sente meio Deus, né? Eu não preciso de ninguém. E Deus sempre me fez ser dependente dele, ou seja, viver pela fé. E nesse momento eu estava vivendo pela fé. Então eu não tinha família, eu não tinha uma mãe para chegar, mãe, né, me empresta um pouco de dinheiro, alguma coisa assim. E nem eu queria ligar para ela, ou meus pais, pedindo, né? Então eu digo, eu tenho o Senhor, o meu Deus, e eu sei que o Senhor vai suprir. Então eu preciso de ajuda, né? Então chegou um dia em que eu não tinha nada para o café da manhã, a não ser o café e o açúcar, né? E eu não tinha dinheiro. Então, isso era tarde, mais ou menos, devia ser meio-dia por aí, quando eu descobri que eu não tinha nada de dinheiro na minha bolsa. Então, e eu precisava, eu queria pelo pão, algum biscoito, alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa para fazer uma tapioca, alguma coisa. Mas não tinha, nem tinha na despensa, nem tinha para comprar. Então, eu orei a Deus naquele momento e eu falei, eu, porque eu faço isso, né? Eu sei que Ele sabe, mas eu oro, né? Deus, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, eu preciso comprar um café, ter o meu café da manhã. E eu queria pelo menos pão, eu gosto de comer pão, mesmo que não tenha. Por exemplo, se você tem queijo, mas você não tem um pão, você vai só comer café com queijo. Então, precisa-se sempre de alguma coisa para comer com, né? Então, eu orei a Deus, mas aí eu pensei, eu acho que eu vou procurar na bolsa, às vezes eu deixo em algum cantinho, num bolso, alguma, nem que seja moeda, né? Então, procurei, revirei tudo nas gavetas, tudo, nada, não achava nada. Aí daí a pouco achei 10 centavos, né? E na época, um pão era 10 centavos. Aí eu fiquei, né? Eu digo, pelo menos dá para um pão. Então, eu, na padaria próxima, quer dizer, na padaria mais próxima à minha casa, não, o pão ainda era mais que 10 centavos, eu não lembro quanto que era. Eu sei que só tinha pão, com um pão por 10 centavos, em um supermercado um pouco distante da minha casa. É um supermercado assim bem grande, que não é nem um supermercado, é um shopping, né? Então o supermercado fica lá dentro. Então eu falei para Deus, Deus, eu vou naquele supermercado chique, que ele é bem, lojas boas, comprar um pão. E por ser um pão barato, fazia-se fila para comprar para as pessoas que estavam voltando do trabalho, ali mesmo dentro do shopping, as pessoas antes de irem para casa passavam na padaria do mercado e compravam, né? Então fazia uma fila boa ali. Fiquei pensando eu, né? A filha de um rei, né? Senhor Deus, na fila para comprar um pão. Não é que eu não possa comprar, eu posso ir, mas assim, eu digo, meu Deus, é maior que isso, né? Então, tá bom. Aí esperei, eu digo, pode ser que ele faça um outro milagre, tipo, é,
alguém vem deixar alguma coisa, eu tinha vendido algumas coisas, as pessoas talvez pudessem me pagar e tal, mas não aconteceu nada. Chegou 3 horas mais ou menos, aí eu fui tomar banho, me arrumei, e aí fiquei na expectativa do milagre, né? Vai acontecer um milagre. Então, não aconteceu. Ninguém chegou, ninguém. Né? Então, eu digo, tá bom, Deus. Peguei a moeda na mão, né? E falei, tá bom, então eu vou no mercado, nesse supermercado, comprar um pão. Talvez até no meio do caminho o Senhor faça um milagre, realmente. Mas eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu acredito no Senhor. Então eu saí de casa, porque era um pouquinho longe, mas dava para ir a pé. E até eu digo, enquanto eu vou a pé, eu vou falando com Deus, né? Vou analisando a situação, né? E orando, né? Então eu saí devagar. Geralmente eu ando rápido, muito rápido. Tô no meio da rua, mas nesse dia eu fui passo a passo, lentamente, passo de tartaruga, né? Para que desse tempo de Deus fazer o milagre. A gente quer acelerar as coisas para Deus, né? A gente precisa de Deus, mas a gente quer dar uma mãozinha sempre para Deus, né? Como se ele fosse incapaz, que não tivesse poder, que não tivesse o tempo dele para fazer todas as coisas. Então, quando eu andando, eu falei, tá bom, Deus. Eu, é quase como que eu precisasse de me humilhar, sabe? Assim, entender, né? Eu não sou nada, eu preciso do Senhor, completamente. Preciso do Senhor agora. Então, quando eu andando e pensando, assim, orando só em pensamento, né? Eu olhei para o chão, daí eu vi um papel. E eu estava tão envolvido na minha conversa com Deus que eu não percebi que papel era aquele. Mas de repente algo fez tchum, a corda. Aí eu voltei, eu já tinha dado, acho que tinha dado 2 passos depois do papel que eu tinha visto no chão. Então eu voltei e olhei para o papel direitinho. Aí vi que era uma nota, um dinheiro. Estava assim enroscado na grama, numa graminha que tem assim no meio fio que fica, né? Geralmente fica um pouquinho de grama, tinha uma graminha assim e ela estava enroscada naquele meio fio. Então eu voltei, peguei, olhei, aí eu não acreditei, sabe? Eu achei que era antigamente vinham as pipocas, dentro das pipocas vinham uns dinheirinhos para criança, de mentira, né? Então eu achei que podia ser um dinheirinho daquele. Então eu peguei, olhei, aí eu vi que não era uma notinha de verdade. Então eu fui pro mercado. Não com 10 centavos, mas com dinheiro que dava para comprar 10 pães. Então você pode entender e você pode pensar como é que fica uma pessoa nessa hora, né? Que conhece a Deus. Então é de. Primeiro, por não acreditar no milagre. Pede o milagre, aí vem o milagre. Aí não acredito no milagre. Mas depois é de gratidão, vem o sentimento de gratidão, de saber que o Deus que eu creio, ele não é de mentira, ele não é de alguém porque alguém falou que era, mas é um Deus que eu creio, que eu sei que ele existe. Então, ele permite pequenas coisas como essa para que eu lembre dele. Não é que ele não tenha condições, poder para me fazer ter muito dinheiro no banco, mas ele permite para que ele seja lembrado.
Eu gosto sempre de lembrar do pessoal de Israel, quando eles estavam a caminho da terra prometida, quando eles não tinham aquela terra deles, Deus, até quando eles saíram do Egito, né, toda aquela dificuldade, Deus sempre dizia assim: faça, lembre do que eu fiz para vocês, né? Lembre, pedia para fazer festa, né, como a festa da Páscoa. A Páscoa para os judeus é uma lembrança do que ele fez quando tirou o povo dele do Egito, da escravidão do Egito, e fez todos aqueles milagres que a Bíblia relata, né? De abrir o mar vermelho, de colocar as 10 pragas no povo do Egito. Então, Deus sempre pede para as pessoas lembrarem, através de festas ou outros eventos, mas as pessoas têm que lembrar para não esquecer quem é Ele para cada um de nós, né? Então eu deixo aqui a minha mensagem, esse milagre, para registrar quem é Deus, o que Ele tem feito na minha vida, com pequenas coisas como esta, mas que me faz lembrar que Ele é real e que Ele tem o domínio sobre todas as coisas e que Ele deve ser exaltado e engrandecido, como diz aqui no Salmo 113, tá bom? Então, hoje começa os milagres de Deus na minha vida. E não foram. Lembra que eu falei que eu conhecia Deus desde os 8 anos de idade. Então, desde os 8 anos, Ele tem me dado mostras de quem Ele é, um Deus todo-poderoso. Tá bom? Até o próximo.